da aula. É, então, a nossa proposta vai ser a fazer o projeto, vou colocar aqui. Um minutinho que ela não está detectando a mesa digitalizadora. Boa noite, Léo. Opa, boa Eita, noite, Joia. joia. Pessoal, então eu só fiz a apresentação, tá, Gabriel, da aula, para o Antonioni e para o Lucas. Você não perdeu nada ainda. Nós vamos começar por agora. E hoje a Beleza. gente fazer o projeto de sintonia dos compensadores. Olha, só uma pergunta em relação ao de ontem. Teve? Eu tentei entrar na reunião e não consegui. Gabriel, teve eu também estava com essa dúvida, perguntei lá no grupo de professores, e eles me mandaram uma portaria da UFSJ dizendo que não haveria aula do dia 15 ao dia 17, nem aula, nem atividades administrativas. Aí é por isso que Ah, não teve sim. aula ontem, não. Tranquilo. Tranquilo? E, professor, eu estou com uma dúvida. Na última aula, acho que é a aula 7. Sim. E essa aula 7, no finalzinho dela, fala sobre o projeto dos compensadores e depois a gente refina esse projeto para rejeitar a carga. Com critério de rejeição de carga. Isso. Aí no critério de rejeição de carga, a gente fez a conta da diferença do erro máximo estabelecido pelo cliente e a gente viu que o erro estava 5 vezes maior do que o erro máximo permitido. Certo. Aí, na hora de calcular o KA, a gente multiplica ele por 5, então, né? Justamente. Beleza. Só que aí, na hora de multiplicar o KIA e o BA, pelo menos pelo que eu entendi na aula, você estava falando para multiplicar por 10 a terceira. E eu não entendi o porquê. Gabriel, eu não sei se eu me confundi nas palavras, né, e falei errado, Uhum. mas era para multiplicar os dois por 5 também. Exatamente igual ao KA, né? Para manter o Exatamente. rastreamento. Isso mesmo. Eu vou até ver o vídeo depois, se eu tiver feito esse erro, tá? Não foi proposital, né? Porque a ideia ali é manter os polos no mesmo lugar. Então, já que o Ka subiu, né, de 5 vezes, as Uhum. posições dos polos, aonde a região dominada pelo Ka encontra a região dominada pelo Ka, esse ponto de encontro muda, né? E aí a frequência do polo muda junto. Então, a ideia nossa ali, naquele momento do projeto, era conseguir que o sistema tivesse rejeição de carga, Uhum. mas não.
perder o que a gente já tinha conseguido de rastreamento de trajetória. Isso. Para não perder o que já tinha sido conseguido por rastreamento de trajetória, nós não podíamos mexer na posição dos polos. E aí, por Uhum. isso, então, né, e como a posição dos polos é exatamente a posição de encontro daquelas regiões da função de rigidez dinâmica, né, onde o KA sobre S encontra com o KA, você tem um polo, onde o KA encontra com o BA vezes S, você tem outro polo, tá? Então, como esses polos estão no encontro destas regiões, para mantê-los no mesmo lugar, se você variou um dos ganhos, você tem que variar todos os outros do mesmo tanto. Beleza. Não, Beleza? entendi agora. Beleza. Valeu, obrigado, Léo. Valeu, cara. Aí, hoje, moçada, inclusive, nós vamos fazer um projeto disso com o MATLAB. Eu acho que vai até oportuna a pergunta e vem bem de encontro ao tema da aula, porque nós vamos ver como montar isso no MATLAB hoje, fazer o projeto, deixar o registro. Se vocês quiserem até ir acompanhando, se tiver um MATLAB aí, quiser fazendo na máquina de vocês, já fica essa base pronta, ok? Bom, então aqui eu vou, né, propor um sistema, né, mecatrônico que tenha como controlador o controlador por realimentação de estados. Né, na sua implementação, se use o controlador por realimentação de estados, que é o mesmo que a gente vai ver aí nos inversores de frequência das mais diversas famílias. E também, né, em retificadores controlados aplicados a máquinas de corrente contínua, ok? Então ele é muito, muito usado e a gente vai assumir, né, que ele seja a base de controle do projeto que a gente vai fazer. Então a proposta nossa vai ser calcular os ganhos dos compensadores para conseguir rastrear um comando do cliente de posição que tem uma amplitude de 1 radiano e uma frequência de meio hertz, ok? Então essa vai ser a nossa proposta. O erro máximo admissível pelo cliente vai ser considerado como sendo 0,1 radianos, tá? Então, o módulo desse erro, a amplitude, né, do erro que pode ser um sinal cossenoidal, tá? Na frequência de meio hertz, ok? Então, além disso, né, a gente vai considerar que a gente vai acionar uma carga quadrática, como de um ventilador, uma bomba ou o deslocamento de uma peça contra um fluido, com característica quadrática, né? Dado por 4 vezes o quadrado da velocidade angular ao quadrado. É o quadrado da velocidade mecânica. Tá? Então, essas são as entradas do nosso sistema. E aí eu queria fazer com vocês o projeto de sintonia dos compensadores. Ok? Ô, Lucas, eu estou apresentando. Vocês não estão vendo minha tela? Deixa eu fazer aqui. Pensei que estava sendo apresentado. Agora sim, Léo. Agora estamos vendo a tela. Beleza, desculpa aí. Eu esqueci de colocar a tela compartilhada. Tranquilo. Beleza, beleza, Lucas. Manda chat, tá, Lucas? Se precisar, você manda chat, então a gente vai conversando. Eu vou deixar esse cantinho da tela aqui para receber chats seus. Aqui, então, pessoal, eu estava só apresentando os dados de entrada do projeto, então, as premissas do projeto.
tá? Então, primeira premissa, nós vamos rastrear um comando de posição do cliente com amplitude 1, né, sinal cossenoidal e frequência meio hertz. Segunda premissa, né, o erro de rastreamento máximo admissível em amplitude é de 0,1 radianos na frequência de meio hertz. Tá? Então, se houver um erro, né, que vai ser cossenoidal, a gente está mexendo aqui com sinal de entrada na frequência de meio hertz, algum erro vai existir de rastreamento, que também vai ser cossenoidal, e a amplitude dessa cossenoide, lembrando, né, igual a gente sempre conversa nos cursos, uma cossenoide é totalmente definida por amplitude, frequência e defasamento angular. Então, o sinal de erro, que é uma cossenoide, ele vai ser ah, admissível, ou vai existir um máximo erro permitido, como sendo uma cossenoide de amplitude 0,1 radiano, né, na frequência meio hertz. Okay? E o torque de carga vai ser um torque de carga quadrático, tá? Com uma constante, né, de 4, com valor 4, e a variação do torque com o quadrado da velocidade mecânica. Ok? Então, esse vai ser as premissas do nosso projeto. Bom, a gente viu, né, nas aulas passadas como calcular os ganhos do compensador. Vamos desenhar o compensador aqui, ó. Os compensadores, né? Aqui vai ter o comando de velocidade do cliente. A gente vai realimentar a velocidade que realmente existe no eixo, né? Vai haver aqui um erro de velocidade. A gente vai compensar esse erro com esse compensador BA. Esse é um dos compensadores que a gente quer calcular no nosso projeto. E aqui a gente vai ter, né, mais outra malha de regulação que recebe o comando de posição do cliente. A gente vai realimentar aqui a posição angular no eixo. Né? Haverá um erro de posição, que é até o erro que a gente se refere aqui na premissa aqui do projeto. Ó, né? Esse erro de posição vai ser tratado, né? Ele vai ser rejeitado por um compensador proporcional e um integral, né? Sendo que o proporcional tem ganho Ka e o integral tem ganho KIA. Né? Nós vamos somar as saídas dos três compensadores para sintetizar o comando total de torque eletromagnético. Né? Então, é como se cada compensador aqui sintetizasse uma parcela desse comando de torque. Né? Vimos nos encontros passados, inclusive, que cada uma dessas parcelas vai ser maior que as outras em uma dada faixa de frequências. Então, em baixas frequências, a saída do KIA sobre S é muito maior do que a dos demais compensadores. Em médias frequências, a saída do KA é muito maior. E em altas frequências, a saída do compensador BA é muito maior do que as outras. Tá? Então, essa é a nossa... essa é a forma que esse sistema opera. Tá? Aí aqui a gente tem um sistema para regulação de torque, então vamos receber um comando de torque, vai ter toda uma estrutura aqui, né, de sinais e potência para poder garantir que o torque efetivamente apareça no eixo da máquina. Esse sinal vai aparecer e aí a gente vai descrever a dinâmica do eixo pela segunda lei de Newton, somatória de torques, vai dar o torque de aceleração.
né? Divide o torque de aceleração pelo momento de inércia. A gente tem a aceleração angular, integra a aceleração angular. A gente tem a velocidade, integra a velocidade, a gente tem a posição. Então, aqui eu vou realimentar o torque de atrito viscoso dos mancais e, conforme mencionamos, né, o torque de carga ele é quadrático. Então é um torque que varia aqui com o quadrado da velocidade. Então, já vamos deixar ele representado aqui. Aqui a gente vai ter o quadrado, por exemplo, multiplicando a velocidade por ela mesma. Isso vezes um K. E esse sinal caracteriza a carga. Ok? Então esse é o nosso sistema, tá? E com as premissas apresentadas, e a nossa missão vai ser calcular aqui os ganhos dos compensadores, tá? Então vamos começar esse projeto do zero. A ideia é que a gente tenha um memorial de cálculo para deixar os passos todos rastreados, e eu vou usar como memorial de cálculo o software aqui da mesinha digitalizadora que que eu estou escrevendo e compartilhando com vocês, e o MATLAB. Tá? Então eu vou transportar essas informações para o MATLAB, a gente vai fazer o projeto e vai rodar o sistema no Simulink para ver se o projeto está atendendo às premissas apresentadas. Então eu vou abrir o MATLAB aqui para a gente poder fazer isso. Tá? Pessoal, para melhorar o áudio, eu vou botar microfone. Se alguém tiver uma dúvida, escreve no chat, porque a saída de som aqui da máquina fica inibida quando eu coloco o microfone, tá? Bom, então lá no MATLAB, que eu vou abrir um programa novo, tá? Só constando também, tá? Antes de fazer um projeto, você tem que ter os parâmetros do sistema, tá? Então, eu vou colocar aqui são as premissas, tá? Aqui a gente vai escrever também os parâmetros. Então, o momento de inércia do conjunto rotativo todo referido ao eixo do motor vai ter um valor de 0,01 quilogramas vezes metro quadrado. E o coeficiente de atrito viscoso, o rolamento, que é baixinho, 0,001 Nm para cada radiano por segundo. Okay? Então, a primeira coisa, né, é colocar parâmetros e premissas no programa. Okay? Vamos lá, então. Né? Então, o nosso momento de inércia, 0,01. Quando vocês fizerem, coloquem em comentário as unidades, tá? Isso facilita muito para você próprio ler seu programa nas N vezes que você vai precisar fazer isso, tá? E é comum você pegar equipamento que tem parâmetros apresentados em unidades do sistema britânico, por exemplo, né? Então é bom você deixar a unidade bem clarinha aqui, tá? Em comentário. Então,
Aqui, né, está o momento de inércia, aqui está o coeficiente de atrito viscoso. Então, aqui estão os parâmetros do sistema mecânico. Bom, o que a gente viu, né? Qual que era a diretriz que a gente viu para fazer o projeto, né? Então, para fazer o projeto, nós, né, quando a gente olha aqui no domínio da frequência, né, a gente viu o seguinte, que a gente vai ter cada um dos três compensadores dominando uma faixa de frequências, né? Então, a primeira faixa de frequências mais baixas é dominada por esse compensador aqui, o KIA, né? Ou seja, a maior parte do comando de torque vem dele, quando estamos em baixa frequência, tá? Em médias frequências, quem domina é o KA. Então, a maior parte do comando de torque vem do compensador KA, da saída do compensador KA. E em altas frequências, quem domina o comportamento do sistema é o BA, ou seja, a maior parte do comando de torque vem da saída do compensador BA. Então, essa é a nossa essa é a nossa caracterização, né, de como o sistema opera por faixas de frequência, tá? E aí, o que a gente propôs, né? Que essas faixas de frequência seriam suficientemente largas para acomodar as cossenoides dos nossos comandos de trajetória nas suas mais altas frequências, né? Então, o sinal mais rápido de trajetória mecânica que nós temos é o sinal de velocidade, tá? O cliente pode escolher uma infinidade de sinais de velocidade, mas vai ter algum comando dele que vai ser o mais rápido de todos, né? E do qual se terá a máxima banda passante possível. Quer dizer, nós vamos precisar nós precisaremos, né, de cossenoides de alta frequência para sintetizar esse sinal. Bom, e aí então nós vamos pegar e deixar aqui a maior banda passante do sistema dedicada para o sinal mais rápido de todos, né? Essa maior banda passante está aqui no terceiro polo, tá? E o que a gente propôs, né? Para que o sistema seja muito mais rápido do que o sinal presente na sua entrada, né? Então, olhando o sistema aqui como um único bloco, né? Você vai ter sinais de trajetória aqui, ó, posição, velocidade e aceleração, com comandos do cliente da planta, né? Você vai ter os sinais de saída, né? E aí, qual que é a proposta, né? Que o nosso sistema mecatrônico aqui seja apto, né, a rastrear esses comandos, e para que ele consiga fazer isso, ele tem que ser muito mais rápido do que o próprio sinal que está na sua entrada, tá? Então, a nossa proposta foi colocar esse polo aqui alocado a uma frequência 10 vezes maior do que a banda passante do próprio comando de velocidade mecânica, ok? O segundo polo, uma década abaixo, né, que garantiria que ele iria rastrear os comandos de mais alta frequência do sinal de posição,
e o último polo mais uma década abaixo. Ok? Bom, e aí nós vimos então, né, que nessa alocação de polos, nessa escolha de polos, né, você consegue relacionar, você consegue calcular quais são os ganhos do sistema de controle para garantir que os polos estejam nestas três posições que nós estamos apresentando. Ok? Então, aqui, por exemplo, para garantir esse último polo alocado aqui, a gente viu que o BA tem que ser igual a J vezes a frequência do polo menos B. Né? Salvo engano, acho que foi isso mesmo que a gente tinha colocado no projeto. Né? Aqui, para que o segundo polo esteja nesta posição, né, a gente viu que o ganho Ka, né, teria que ser, esteja nesta posição, né, a gente viu que o ganho Ka, né, teria que ser igual ao BA vezes a frequência desse polo. E, por último aqui, o KIA teria que ser igual ao Ka vezes a frequência do primeiro polo. Tá? Então, esse foi o nosso projeto. Tá? Bom, então a gente vai observar nesse contexto aqui, né, como que a gente começa a particularizar algumas coisas para esse contexto. Pelo comando de posição apresentado pelo cliente, tá? Observa que esse comando de posição aqui, ele é um sinal cossenoidal com uma amplitude de 1 radiano. 1 radiano é mais ou menos 60 graus, tá? Então ele vai até mais 60 graus, depois a menos 60 graus e volta a mais 60 graus, uma vez a cada 2 segundos. A frequência de meio hertz, o período é 2 segundos, a frequência é 1 sobre o período, 1 sobre 2 dá meio. Então, é algum acionamento que está fazendo isso aqui, ó. 60 graus, vai e volta, vai e volta, vai e volta, tá? Então, pode ser um misturador, um distribuidor de alguma coisa dentro de um imerso em um fluido, né? Pode ser uma mesa, tá? Que está distribuindo material para cima e para baixo, tá? Algum acionamento com essa especificidade. E o sinal envolvido aqui pode ser visto desta maneira. Tá? Uma coisa que se move a mais 60 e a menos 60 graus, completando um ciclo a cada 2 segundos. E aí a gente vê o seguinte, ó, que a frequência dele está aqui, ó, cosseno de 2 vezes π vezes a frequência vezes o t. Então a frequência dele está aqui, ó. E essa é a frequência do comando de posição. Tá? Ou a banda passante do comando de posição. Ok? Bom, como os sinais de velocidade são sinais mais rápidos, igual a gente explicou, acho que foi na segunda aula do curso, a gente vai, então, caracterizar a banda passante do sinal de velocidade como sendo 10 vezes maior do que a banda passante do comando de posição. Tá? Que no nosso caso aqui é 10 vezes, igual a gente já viu lá em cima, né? A banda passante do comando de posição é meio hertz. Então, colocando, né, em unidades do sistema internacional, né, banda passante em unidades do SI, é especificada em radianos por segundo. Então, a banda passante desse comando de posição vai ser 2 vezes π vezes meio radianos por segundo. Né? E a banda passante, então, do comando de velocidade vai ser 10 vezes 2 vezes π vezes meio. Né? Que vai dar, então, um sinal de 5 Hz. Ok? 2 vezes π vezes 5. Então, a banda passante considerada para o comando de velocidade, aqui nesse contexto,
vai ser uma banda passante de 5 Hz, ou 2 vezes π vezes 5 radianos por segundo, tá? Então, esse terceiro polo aqui, ó, que é o polo mais rápido, né, pelos dados do problema, né, e pelas nossas diretrizes de projeto de controladores, né, ou sintonia de controladores, esse terceiro polo vai ser alocado, então, a 50 Hz. 2 vezes π vezes 50 radianos por segundo. Essa é a frequência do terceiro polo, tá? A frequência do segundo polo, a segunda banda passante aqui, tá? E aqui, pessoal, só lembrando, a gente está mexendo com o módulo dos polos, tá? Então, um módulo aqui, ó. O polo ele tem que ter um valor negativo para o sistema, inclusive, ser estável, tá? Então, o módulo do segundo polo, né, vai ser igual a um décimo do módulo do terceiro. Então, o segundo polo vai estar aqui, a 2 vezes π vezes 5 radianos por segundo, e o primeiro polo a 2 vezes π vezes meio. Radianos por segundo. Tá? Então vamos levar essa informação lá para o MATLAB, né, para a gente ter uma ferramenta de cálculo, né, já apta a processar isso para nós, e vamos fazer o projeto dos compensadores. Né? Então aqui, ó, caracterização das bandas passantes. Então, a banda passante, tá? Do comando de posição, coloca assim, banda passante θref, tá? A gente viu lá, vale meio hertz, ou 2 vezes π vezes meio radianos por segundo. A banda passante do comando de velocidade, um décimo disso aqui, ou desculpa, 10 vezes maior, né? 2 vezes π vezes 5 radianos por segundo. E a banda passante dos sinais de integral de posição, que é a terceiro sinal de trajetória que a gente tem ali naquela malha de controle, né? Integral θref vai ser alocado a uma década abaixo da banda passante do comando de posição, tá? Igual explicamos, né, no início do curso. Você tem a banda passante do sinal de posição, o sinal de velocidade, que é a derivada da posição, vai ser um sinal de mais banda passante maior, né? E o sinal de integral de posição é um sinal de banda passante menor, tá? Um sinal mais lento. Bom, agora vamos fazer a alocação dos polos. Conforme falamos, né, o módulo aqui do terceiro polo vai ser dado por 10 vezes a banda passante do comando de velocidade. Tá? Até o SP3 que está desenhado ali na figura. O segundo polo, né, que determina o final da faixa de dominância do compensador Ka. Tá? Ele vai ser alocado a um décimo do terceiro polo, e o polo mais lento, né, que está associado
aqui a região, ao final da região de dominância do compensador KIA, tá? Ele vai estar a 1/10 do segundo polo. Então, fizemos aqui nosso projeto de alocação de polos. Vamos fazer agora o cálculo, né, de ganhos dos compensadores. Vou dar um destaque aqui. E aí, conforme a gente conversou, né, a primeira rodada do projeto é feita para calcular compensadores que garantam rastreamento de trajetória. Vamos escrever aqui. E dentro do critério de rastreamento de trajetória, né, a gente propôs, né, duas rodadas, né? A primeira delas para garantir a alocação de polos e a segunda rodada para garantir erro de rastreamento de trajetória aceitável, ainda sem carga no sistema, tá? Esse erro aqui que o cliente coloca é o erro máximo que ele aceita na operação completa do sistema, inclusive com carga, tá bom? Que é o jeito que o sistema vai operar. O sistema só existe por conta da carga. É na carga que a gente vai consolidar a ajuda que nós prestaremos ao cliente. Tá? Seja uma ajuda, né, um deslocamento de um ser humano, na multiplicação da força dele, ou em alguma atividade financeira. Tá? Se for uma atividade industrial, tipicamente o dinheiro da atividade está na carga. Ok? Então, se a gente considera o erro máximo, considerando também, né, que o sistema vai sim estar com carga, né? No caso do nosso projeto, isso vai ser contemplado, mas em duas etapas. Numa primeira etapa, quando a gente está calculando os ganhos para rastreamento de trajetória, para garantir rastreamento de trajetória, a gente assume inicialmente que o sistema está sem carga. Aí depois a gente refina esses ganhos, assumindo que ele esteja com carga. E ao final de tudo, o erro máximo de trajetória que o cliente admite tem que ser respeitado. Tá? Então, é esse o desenho. Bom, então aqui no critério de rastreamento de trajetória, vamos colocar aqui, ó, passo 1, alocação dos polos. Então, nós vamos ver aqui, né, como calcular ganhos que garantam que os polos estejam nos valores que nós precisamos. O sistema vai ser, porque com isso o sistema será suficientemente rápido para rastrear, para reproduzir os sinais que nós precisamos que ele reproduza. Ok? Então, conforme a gente mostrou nas aulas passadas, a gente começa pelo BA, e os demais ganhos vão nascendo a partir dele, né? E o BA vai ser dado por J, igual está na tela ali do nosso projeto, vezes a frequência do terceiro polo, menos o B. Tá? A frequência do módulo do polo, né? Deixa eu só escrever aqui, só para a gente né, garantir o rigor técnico adequado. Né? Mexendo aqui com o módulo do polo. Tá? Então, está aqui. O KA seria o próximo ganho, que vai ser o BA vezes o módulo do segundo polo, e o KIA, que é o terceiro ganho, vai ser o KA, vou colocar tudo minúsculo para a gente não se confundir, o KA vezes o módulo do primeiro polo. Certo? Então, aqui, a gente vai já ter o cálculo dos compensadores, certo? Vamos fazer o traçado da característica de rigidez dinâmica, né, para ver se os polos ficaram nos locais adequados e para vocês também terem um primeiro contato com as curvas
que caracterizam o comportamento dinâmico do sistema. Então, a rigidez dinâmica, ela é, na verdade, o denominador da função de transferência, né, do sistema. Então, recuperando aqui dos nossos estudos, nós vimos o seguinte, que a gente pode registrar, né, o efeito da carga sobre o sistema. A gente deduziu essa expressão nas aulas passadas, o módulo disso, pela característica de rigidez dinâmica, que vale JS ao quadrado, mais BA vezes S, mais KA, mais KIA sobre S, né, ou o módulo disso aqui. Essa mesma função aparece aqui, ó, na característica de transferência, ou na função de transferência do sistema, que a gente também deduziu em aulas passadas. Tá? Quando vocês forem estudar sozinhos, é importante deduzir isso, tá? Para ter segurança técnica com o material. Tá? Então, aqui está a função de rigidez dinâmica de novo, né? Como sendo o denominador da função de transferência. Tá? Então, vamos desenhar aqui essas parcelas todas, né? Num sinal para a gente entender melhor conceitos que eu tenho falado nas aulas, né? Como região de dominância de um determinado termo, tá? Ver a caracterização dos polos, ver se realmente a gente colocou com os ganhos calculados os polos nos locais que gostaríamos. Né? Então, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Ó. Então, primeiro a gente vai caracterizar uma faixa de frequências aqui. Né? Você observa que os nossos polos, pelo projeto, estão indo até 50 Hz, né? Então, vamos pegar uma faixa aqui de frequências para cobrir isso. Digamos que a gente faça um salto aqui de 10 mHz, tá? Até uns 100 Hz, mais ou menos, tá? O S de Laplace que está envolvido aqui é igual a J vezes 2 vezes π vezes a frequência, tá? Então, está aqui o S, que aparece aqui nessas funções. Né? Vamos chamar aqui de rigidez dinâmica. Vamos traçar a característica, né? J vezes S ao quadrado, do jeito que está aqui nas nossas anotações, tá? Então, cada frequência vai ser elevada ao quadrado, tá? Então, ponto eleva mais B mais BA vezes S mais KA mais KIA, ponto divide por S, tá? Provavelmente ele não vai gostar muito de dividir por zero, então vamos começar aqui de uma frequência quase nula, tá? Então, a nossa rigidez dinâmica, ela teria essa função, tem que tirar o módulo dela ainda, nós vamos tirar, e vamos traçá-la aqui, para ver se ela fica com a característica que a gente espera, tá? Então, eu vou fazer um traçado aqui da frequência, o ABS do S, lembrando o S é um número complexo, tá? Então, eu vou tomar o valor absoluto dele aqui, tá? Já que ele é puramente imaginário, o valor absoluto dele vai dar 2 vezes π vezes a frequência,
tá? Podemos até dividir por 2π, que é o seguinte, o S, né, em radianos por segundo, ele tem, né, as unidades de projeto do sistema internacional, né, quando a gente precisa envolver frequências nos nossos projetos. Mas é muito melhor raciocinar em hertz, quantos ciclos por segundo que o sinal faz. Tá? Então, eu vou pegar o valor do S aqui, né, da frequência de Laplace, em radianos por segundo, e dividir por 2π para sobrar só a frequência. Tá? Para a gente traçar isso na frequência. Outra coisa, né? Eu vou fazer um traçado em escala logarítmica para converter aqui essas hipérboles, termos quadráticos, né, em retas. Vai ficar mais fácil da gente pensar. E vamos ver o resultado que a gente tem aqui. Tá? Lembrando aqui, também, né, a rigidez dinâmica vai resultar em números complexos, uma vez que estamos fazendo operações com complexos. E aqui a gente vai pedir para ver o valor absoluto dela, tá certo? Ou seja, quantos newtonmetros de amplitude um determinado torque de carga precisa ter para produzir uma cossenoide com 1 radiano de erro de amplitude em uma dada frequência. Tá? Quando a gente fala em módulos aqui, nesses sinais caracterizados, ou sistemas, né, caracterizados na frequência, nós estamos falando disso, tá? Das amplitudes envolvidas. A amplitude do torque de carga para uma amplitude de 1 radiano de erro no sinal de posição. Tá? Bom, então vamos traçar isso aqui. Vou salvar. Então está aqui a nossa característica de rigidez dinâmica, né? O desenho parecido com o que a gente fez na sala, né? E o que a gente comentou na sala aqui, existia uma dominância de cada um dos compensadores por faixa de frequência. Então vamos desenhar aqui as saídas dos compensadores e sobrepor essas saídas aqui na característica total de rigidez dinâmica do sistema. Tá? Então aqui, ó, na mesma figura 1, tá, a gente vai pedir para que não se apague nada, né? E vamos traçar em escala logarítmica novamente a frequência. E agora a saída do primeiro compensador, KA sobre S. Tá, o módulo dela. Tá? Ou seja, quantos newtonmetros ela coloca no comando de torque que ela produz para cada 1 radiano de erro de posição. Tá? Eu vou pedir uma cor diferente aqui. Sei lá, vermelho. E vamos repetir a mesma coisa, né? Colocando a saída do KA em verde. A saída do BA vezes S, sei lá, em magenta. E o último termo, né, que domina o comportamento dinâmico é a própria inércia do sistema. Já até viu, né? Frequências altíssimas, não adianta colocar comando que o próprio sistema não reproduz. Ele não tem o que o controlador possa fazer. Tá? Então vamos colocar esse termo aqui.
seja, o que nós estamos fazendo aqui é colocarmos as saídas de cada um dos termos que domina o comportamento dinâmico do sistema separados. Primeiro o KA sobre S, depois o KA, depois o B mais BA vezes S. Vou colocar aqui B mais BA. B pequenininho, tá? Ele é pouco relevante, mas vamos manter a coerência aqui com a rigidez dinâmica. E depois o JS ao quadrado que está aqui. Ok? Vou colocar um título aqui nessas curvas. Então, o eixo X nosso é a frequência. E o eixo Y é a característica de rigidez dinâmica. Newton metro por radiano. Vamos rodar aqui. Um curioso, ele não colocou o KA. Vamos olhar lá. Deixa eu limpar um pouco da memória aqui. Acho que vai ajudar. Clear. Ah, tá, já sei. Aqui, pessoal, olha só, o KA, quando eu peço o traçado aqui, colocando o KA no eixo Y, o KA é um valor, é um vetor que tem um único ponto, né? E aí, o que está acontecendo? A gente está traçando esse único ponto, né, em função aqui de vários pontos, que é o vetor de frequência completo. Então, você tem que fazer a mesma coisa aqui, ó, no KA, colocar o tamanho dele igual ao vetor de frequências completo. Então, vou multiplicar ele por um vetor de uns. Tá? Então, KA vezes 1 vai dar o próprio KA, só que num vetor cheio de valores de KA. Tá? Length de S. Tá? Ou seja, o mesmo... E ele vai ficar com o comprimento do vetor de frequências, né, que está sendo usado junto a ele. Aí, agora deu certo. Só mudar a cor aqui, ó. Então tá aqui a nossa rigidez dinâmica, né? A característica total é essa aqui, ó. Tá? E aí, o que a gente está vendo nesse traçado? Ó? Em baixas frequências, basicamente, a rigidez dinâmica inteira, que é essa linha azul aqui mais grossa, ela é basicamente igual ao KA sobre S. Então, é como se o KA sobre S sozinho existisse no sistema. Ele é basicamente responsável pela maior parte, né, do comando de torque que sai dos três compensadores. Em médias frequências, né, e a gente observa aqui, ó, que a gente sai da região de baixas frequências e vai para a região de médias frequências aqui nesse ponto. Ó. Que ponto é esse? Aqui, ó. É um ponto que está numa frequência de meio hertz. O que era meio hertz no nosso projeto? Aqui, ó. Era a frequência do primeiro polo, que determinava o fim da região dominada por KA sobre S. É exatamente o que aconteceu lá. Então, o KA sobre S deixa de dominar
exatamente em meio hertz. Em meio hertz, né, a maior parte da saída do sistema, né, dos comandos de torque que os compensadores produzem, a maior parte deles passa a vir do Ka, nessa frequência de meio hertz. E ele vai ter que dominar até 5 Hz. Era o nosso projeto. Vamos ver se realmente aconteceu. Tá? Então, aqui, ó, o valor de Ka foi próximo de 100, que foi o que saiu lá no projeto. Ó. Quando a gente pediu o cálculo, tá? O Ka está aqui com o valor de 100, mais ou menos, 98,66. Aqui, 98,66. E ele, aqui, essa linha verde, a gente pediu ele para ser traçado em verde. E observamos também que, aqui, ó, ele domina, ele é o maior de todos, e a rigidez dinâmica é basicamente igual a ele. Tá? Ou seja, a soma aqui das ações dos elementos dinâmicos do sistema, né, são basicamente nulas, à exceção do Ka, nessa faixa de frequência. Porque a própria rigidez dinâmica é basicamente igual ao Ka. Aqui, os dois se sobrepõem aqui. Né? Isso se justifica porque ele é muito maior do que os demais nessa faixa de frequências. E ela dura até 5 Hz, que era a frequência do outro polo que nós gostaríamos de alocar. Então, beleza, tivemos sucesso nessa tarefa. O KA e o KA que nós calculamos, né, e o BA também, eles alocaram os dois primeiros polos em frequências adequadas. E o último polo que a gente tinha alocado era em 50 Hz aqui, ó, em coordenada x 49,72, ó, que é a frequência na qual o BA sobre o BA vezes S, né, o compensador BA deixa de dominar o comportamento dinâmico do sistema e o sistema passa a ser dominado pela sua própria inércia. Ou seja, a inércia ali é que vai ser o elemento mais relevante no comportamento do sistema. Tá? Então, os três polos ficaram alocados direitinho, ó, 50 Hz, 5 Hz e meio Hz. Era o nosso projeto. Então, nesse critério, a gente passou. Tá? Fizemos, já temos 3 valores de ganhos que nos garantem uma alocação correta de polos. Ok? Bom, seguindo o material da aula, né, a próxima etapa do projeto era garantir erro de rastreamento dentro do que o cliente, da faixa permitida pelo cliente. Tá? Então, ainda sob o guarda-chuva, né, do critério de rastreamento de trajetória, a gente vai refinar o rastreamento de trajetória olhando o sinal de erro. Tá? Então, o que a gente mostrou aqui na aula? Né? Que o erro de posição, quando não há carga, tá? A gente ainda não está fazendo avaliação com carga, ele era dado pelo próprio comando de posição vezes JS ao quadrado mais B vezes S dividido pela rigidez dinâmica. Né, nós deduzimos isso aqui na aula, e a gente vai, então, testar os ganhos que nós acabamos de calcular para ver, né, se na frequência de meio Hertz nós conseguimos atender ao que o cliente exige, né, ainda sem carga. Se a gente não conseguir atender, mesmo sem carga, aí nós, né, teremos que refinar o critério, refinar mais os ganhos. Então, vamos escrever no MATLAB essa função e
traçá-la e analisá-la. Perfeito? Então, vamos lá no MATLAB. Então, caracterização do erro de rastreamento a vazio. Ainda dentro do critério de rastreamento de trajetória. Então, esse erro, né? Esse erro θ aqui, vamos deixar ele modular ao próprio comando. Então, erro θ sobre θ, tá? Θ de referência. Ou seja, eu vou pegar aqui no projeto, ó, e vou jogar esse θ de referência dividindo para cá, ó. Vou jogar ele para cá, ó. Tá? Bom, então nessa que a gente deixa ele modular, né? Ou seja, podemos escolher qualquer amplitude do comando de posição que a gente quiser e ainda assim caracterizar o erro. Tá? Não precisa ficar preso ao comando de 1 radiano ou 2 que a gente está apresentando aqui. Bom, vamos escrever então a expressão que está mostrada ali em cima, né? O numerador j vezes s ao quadrado mais b vezes s. O denominador, esse ponto divide por j vezes s, ponto eleva ao quadrado, então aqui fizemos a característica, né, caracterizamos o erro em cada faixa de frequência. Vamos traçá-lo. Escala logarítmica também. Aqui a frequência primeiro, em hertz. Então, vou pegando o S em radianos por segundo e dividindo por 2π. E aqui o erro. Vou ligar o grid. Colocar título aqui para facilitar a nossa leitura. Então, erro de posição sobre o comando de posição. Então, são radianos, né, mecânicos de erro para cada radiano mecânico de comando. Tá? Vamos traçar aqui. Né? Então, aqui está a característica, inclusive, que a gente tinha reproduzido em sala. E o que o projeto pedia, pessoal? Né? Nós vamos ter que atender mesmo com carga, tá? Mas a gente já está vendo, se ele não atender ao erro mínimo, nem a vazio, tá? Quanto mais com carga que ele não vai atender mesmo. Então, já teria que implementar alguma correção nos ganhos por agora, né? Então, ele pede, né, um erro máximo aqui de 0,1 radianos nessa frequência de meio Hz. 0,1 radiano, então 6 graus mais ou menos, tá? Vamos ver lá na característica o que deu, ou seja, vamos a meio Hz da curva e vamos ver a amplitude do erro, tá?
Então, aqui, ó, a meio hertz, então aqui está ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, meio, né? O sistema vai conter um erro de 0,7 miliradianos para cada 1 radiano do comando mecânico. O nosso comando mecânico, aqui do projeto, ó, ele tem amplitude de 1 radiano. Então, o erro de rastreamento de trajetória vazio vai ser de 0,7 miliradianos, ou 706 microradianos. E o sistema aceita 100 miliradianos. Tá? Então, o sistema passa com folga nesse critério. Tá? Podemos manter os compensadores, não precisamos refiná-lo, porque há uma garantia aqui, né, que a vazio o nosso erro de rastreamento está longe do erro máximo que o cliente aceita. Beleza? Então, temos esse critério também estabelecido aqui, podemos manter os ganhos. Vamos agora para a última etapa, né, do projeto, que é o cálculo dos ganhos para a garantia da rigidez, da rejeição de carga. Né? Então, a gente precisa também garantir rejeição de carga. Vamos escrever isso aqui, ó. Então, nessa etapa do projeto, a gente vai fazer um refinamento do cálculo dos ganhos para garantir que, sob a presença de carga, que é o motivo, né, do sistema existir, nós garantiremos que o erro máximo admissível pelo cliente vai ser atendido também. Tá? E aí, pessoal, a gente observa o seguinte, para poder trabalhar, né, com a rejeição de carga, convém usar da característica de rigidez dinâmica, porque ela mostra para nós com clareza o efeito da carga. Né? Nós deduzimos nas aulas passadas e ela nos mostrava, vamos voltar aqui, né, na característica dela, ela nos mostrava quantos newton-metro de torque de carga a uma dada frequência são necessários para produzir um erro de 1 radiano. Tá? Então, no nosso caso, uma primeira estimativa do torque de carga nos mostra o seguinte, ó. Então, você vai ter o torque de carga, né, igual a 4 vezes ômega mec ao quadrado. Tá? Então, a gente pode fazer essa estimativa aqui analítica ou fazê-la numérica, no Simulink. Né? Montar um sisteminha no Simulink e calcular. Convém ir para o Simulink se você não tiver à vontade com a caracterização desse sinal aqui, ó, no domínio da frequência. Nós vamos ter que caracterizá-lo na frequência. Né? A posição até tem uma frequência de meio hertz, comando de posição, né? Logo, o comando de velocidade, que é a derivada da posição, derivada do cosseno é menos seno.
né? Então, vai ser um sinal que vai ser rastreado em meio hertz, quer dizer, vai existir um comando em meio hertz e vai ter todo um esforço do sistema para garantir que a velocidade mecânica real do eixo, que é essa aqui, esteja também em meio hertz. Então, a gente pode considerar a priori que nós teremos, né, meio hertz aqui de frequência do comando de velocidade. Só que quando você eleva ao quadrado, você cria outras componentes espectrais, né, que você pode né, prever aqui, tá? Ou fazendo cálculos ou simulando, tá? Você levar um cosseno ao quadrado, vai dar 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, tá? Mas um convite, então, se você não tiver à vontade com isso aqui, uma segunda forma de fazer é implementar a simulação e ver na simulação como se caracteriza o comando de torque de carga e como, então, não é nenhum comando, né? Como se caracteriza o torque de carga e como que a gente precisaria trabalhar na rigidez dinâmica para poder garantir erros aceitáveis, né? Então, olhando aqui, ó, no MATLAB, vamos abrir aqui o Simulink. Vamos montar o sistema inteiro e daí refinarmos os ganhos dos compensadores para garantir a rejeição de carga. Está inicializando aqui, nós já vamos começar. Ele é pesado, demora um pouquinho, né? E enquanto ele carrega, já para a gente montar a estratégia, né, nós faremos o que inicialmente? Vamos montar o nosso sisteminha mecatrônico nele. Então a gente vai exportar para o Simulink aqui, ó, o controlador com o eixo mecânico e a carga. Tá? Vai ser essa a nossa tarefa. Está carregando ainda. Então carregou. Vamos então, né, transportar esse sisteminha para cá. O que pode ser blocos do sistema contínuo, né? Na implementação mecatrônica, pessoal, alguns elementos, especialmente os do mundo virtual, que é o que a gente desenhou em azul, eles serão representados, né, e implementados no mundo digital. Eles serão implementados dentro de um microcontrolador por um programa de computador com, né, sinais amostrados, só que a frequência típica, né, desses sinais mecânicos que vão estar envolvidos aqui é tão menor do que a frequência de amostragem do microcontrolador que a gente pode aproximar o sistema digital a um sistema analógico. Tá? Então, a simulação e o projeto que nós temos feito desde algumas aulas até agora, ela sempre considerou aqui o sistema todo analógico por conta disso. Né? Se tiver um sistema digital que a frequência de amostragem é muitíssimo mais rápida do que a dinâmica do sistema, né, ou da planta física, você pode aproximar o sistema digital a um sistema analógico, sem embutir maiores erros, tá, ou erros expressivos. Então é isso que nós estamos fazendo, e aqui então, até na montagem, a gente vai colocar elementos aqui de simulação contínua, tá? Então,
Aproveitando a viagem aqui, nós vamos colocar esses integradores, nós vamos precisar de alguns integradores. Esse derivativo aqui para criar o comando de velocidade. Tá aqui. Tá? Vamos pegar um bloquinho de soma, né, para fazer as realimentações. Vamos pegar um bloquinho de fonte para poder criar o comando do cliente. Sources. Ou senão senoidal, tá aqui. Tá? Então aqui, ó, vamos configurar, né, o sinal. O que ele faz? Né? A saída dele vai ser amplitude vezes seno, né, da frequência vezes t, mais a fase, né, mais um nível DC que você queira colocar. Nosso nível DC é 0, a nossa frequência em radianos por segundo é 2 vezes π vezes meio, tá? A amplitude é 1. Como a gente quer converter o seno em um cosseno, igual era a premissa do projeto, nós vamos adiantar o seno, que é a função do bloco, de π sobre 2. Tá? Então tá aqui. E aí, nós vamos fazer isso aqui agora. O comando de posição vai entrar nesse ponto, né? Vai ser realimentada a posição real, então tem que subtrair aqui, né, da posição real. O comando, então vamos colocar aqui, ó. Comando de posição, θref. Mas não anotou, não? Aqui a gente vai derivar o comando de posição para criar o comando de velocidade, né? E aí vamos subtrair o comando de velocidade da velocidade real. Vamos ver se ele escreve aqui. F. Não escreveu. Aqui o comando de posição. Vamos começar lá em cima então, né? Esse erro de velocidade aqui, ele vai ser compensado, né, nas altas frequências pelo BA. Então vamos procurar um bloquinho aqui que dê um ganho para nós. Ganho. Esse ganho é o BA, né, do nosso projeto, e até o presente momento o BA vale quanto? Olha lá, ó, 3,14. Então vamos configurar lá esse valor. Deixar ele visível. BA, aqui. Aqui seria o KA, né, que está projetado, está ali na tela, 98,66. E embaixo nós vamos pegar o erro de posição, integrar e compensá-lo com o KIA. O KIA foi projetado como sendo igual a 309,96. Aqui a gente vai integrar o erro de posição antes de entrar no KIA. E aí nós teremos, então, os 3 comandos de torque dos compensadores prontos. Vamos somá-los.
aqui. Para ter o comando de torque eletromagnético total. A gente está nesse ponto aqui, ó, tá? No comando de torque. Agora a gente vai, né, representar o conversor e a máquina e depois o mundo real, né, o que está no eixo mecânico. Então aqui é um bloquinho de ganho unitário. Tá? O conversor mais a máquina elétrica. Tá? Aqui é o nosso comando de torque. Não está mantendo ela. E aqui nós vamos ter a dinâmica do eixo, que é a parte vermelha aqui do diagrama. Tá? Vamos deixar ela mais visível. Vamos representá-la aqui, ó. Então, torque eletromagnético menos o torque de carga menos o torque de atrito viscoso do rolamento. Né? A somatória dos três dá o torque de aceleração, que é o sinal que está aqui nesse ramo. Nós vamos dividir isso por J, né? O momento de inércia aqui no nosso estudo vale 10 miliquilograma sobre vezes metro quadrado. Vou indicar aqui o que o bloquinho representa, 1 sobre J. Depois disso processado, né, a gente tem a aceleração angular. Aí a gente vai integrar a aceleração angular, está aqui o integrador. Obtendo então a velocidade angular. E aí a gente integra a velocidade e obtém a posição. Tá? Então tá aqui os nossos sinais de trajetória mecânica no eixo real da máquina. Eu queria que ele escrevesse para mim. Não está escrevendo a minha anotação. Agora deu. Acho que eu tenho que dar Enter no final para ele entender que eu encerrei a entrada de dados. Aqui tem a realimentação, né, do torque de atrito viscoso dos mancais. Né, que vai entrar aqui frenando o sistema, sempre um torque, né, contrário ao sinal da velocidade. E o nosso B, esse coeficiente de atrito viscoso, vale 1 milNm por radiano por segundo. Vou corrigir aqui. B. O nosso torque de carga, pessoal, vai ter que ser montado, né, com o suporte aqui de uma função do MATLAB. Tá? Então, vamos fazer isso, vamos só salvar primeiro para não perder tudo. Os projetos de sintonia, né, de controladores. E o que acontece, pessoal? Aqui, para montar o torque de carga, vamos voltar aqui no diagrama, a gente precisa levar a velocidade mecânica ao quadrado, multiplicar por uma constante, né? E aqui o desenho do diagrama está até simplista, porque faltou aqui caracterizar um elemento que é o seguinte, é o fato desse sinal de carga ser sempre contrário à velocidade mecânica. Tá? Então, quer dizer o seguinte, se o sistema está rodando nesse sentido, o torque de carga é contrário. Se o sistema está rodando ao contrário, né,
o torque de carga também se opõe ao movimento. Tá? Então, eu não posso pegar só a velocidade, elevar ao quadrado e multiplicar por um ganho e voltar a realimentando, não. Por quê? Nesse sistema nosso, né, que tem esse movimento, né, de mais 60 graus até menos 60 graus, nós teremos velocidade angular negativa em alguns momentos. E o que vai acontecer com isso, né? Se a gente só eleva ela ao quadrado, a gente sempre vai ter um torque de carga positivo. Sempre com um único sinal matemático. Tá? Independente do sinal matemático da velocidade, o sinal matemático do torque de carga é sempre o mesmo e sempre positivo. Isso é errado porque não descreve, não modela coerentemente o sistema que a gente está tratando. Então, a gente tem que garantir de alguma maneira, né, que nós teremos um torque de carga que sempre se opõe ao movimento que o eixo esteja fazendo. Tá? Então, nós vamos criar esse sinal, né? Tem mais de uma maneira de fazer isso no Simulink. Eu gosto de fazer usando funções embutidas do Simulink, tá? Do MATLAB, desculpa. Embutir dentro do Simulink uma funçãozinha MATLAB. Então, vamos fazer isso. Tá? Vou botar uma funçãozinha MATLAB aqui. E vamos digitar o que nós queremos dela, né? Então, o que a gente quer dessa função? Esse U é a entrada dela, que no nosso caso vai ser a velocidade mecânica, né? E o Y é a saída, que é o nível de torque de carga. Beleza? Então, ele já até sugere aqui alguma coisa a fazer com ela, colocar a saída igual à entrada. No nosso caso, não é tão simples, né? Nós temos aqui um processamento mais sofisticado que esse. E o que a gente pode fazer aqui então, né? Testar o sinal matemático da velocidade mecânica, tá? Então, se, né, por exemplo, U for maior que zero, ou seja, a velocidade mecânica é positiva, a saída, que é o Y, né, ele vai ser 4 vezes U ao quadrado. Tá? Se não, se ela for, aqui pode ser maior ou igual a zero, né? Se ela for negativa, se a velocidade mecânica for negativa, nós também inverteremos o sinal matemático do torque de carga. Então, menos 4 vezes U ao quadrado. Tá? E aí acabou. A funçãozinha nossa seria só isso aqui. Tá? Vamos ver se vai dar certo. Aqui, pessoal, para poder... para que a gente possa separar nossas análises, né, durante o projeto, um pedaço para rastreamento de trajetória e o outro para rejeição de carga, eu vou colocar uma multiplicação aqui por 1 ou 0, tá? Então, a priori, a gente vai só olhar a rejeição de carga, vamos multiplicar a saída por 0, desculpa, só o rastreamento de trajetória, vamos multiplicar a saída por 0, para não termos carga no eixo, ou seja, a máquina está vazia. Depois, na rejeição de carga, a gente faz com que esse bloco tenha ganho unitário.
para poder aplicar a carga no eixo. E aí nosso sistema está montado, né? Basta agora realimentar os sinais de velocidade e posição aqui, ó. Então, vou realimentar o sinal de posição nessa malha. Organizar ele aqui. E o sinal de velocidade na outra, tá? Ok? Então, aqui o sistema tá todo montado, com os ganhos que nós calculamos, com o sinal de referência do cliente já sintetizado também. Vamos rodar a simulação. Próxima etapa agora. Vou organizar isso aqui só. Tá? E vamos ver o comportamento do sistema na simulação. Tá? Aqui é um sinal que vai fazer um ciclo a cada 2 segundos. O período é 2 segundos, né? Então, se a gente rodar 8 segundos aqui, tá mais do que bom. Opa, tem uma questão aqui. Não coloquei osciloscópios para a gente ver sinais, né? Então, vamos colocar os osciloscópios também. Beleza? Então, aqui, ó, vou colocar um aqui para o erro de posição, para a gente já poder avaliar o rastreamento de trajetória. Vou colocar um aqui no comando de posição. Tá? Vou colocar um aqui para velocidade mecânica, para posição angular do eixo mecânico, e outro aqui para saídas dos compensadores. Ó. BA, KA e KA. Tá? Vamos rodar então. Então aqui, pessoal, está o nosso comando de posição, né, igual foi apresentado como uma premissa do projeto, né? Ele é um sinal cossenoidal, então já começa com seu valor máximo no instante zero. Ele faz um ciclo em 2 segundos, tá vendo? Ele sai do pico no zero, ele começa no valor de pico em 0 segundos, volta ao valor de pico em 2 segundos, depois volta ao valor de pico de novo em 4, depois em 8, depois em 6, depois em 8, tá? Então ele faz um ciclo completo a cada 2 segundos. O período dele é de 2 segundos. Logo, a frequência dele é de meio hertz. 1 sobre o período. 1 sobre 2, meio hertz. Tá? Então, tá bem caracterizado o nosso comando. Vamos ver o que saiu lá no eixo. Tá? No eixo mecânico, a posição angular do eixo mecânico, né? Tem um erro de rastreamento aqui no início, tá? A gente considerou que ela estava na posição 0, ela vai rapidamente para esse 1 radianos, que é 60 graus, e depois ela volta a essa posição, né, uma vez a cada 2 segundos. Tá? Então, parece ok, né, o sinal de posição angular, né, tem um sinal cossenoidal igual a gente queria. Né? A gente colocou na ponta do eixo mecânico o que o cliente pediu na entrada, né, uma cossenoide de meio hertz de frequência e 1 radiano de amplitude. Tá? Vamos conferir isso melhor até diretamente no sinal de erro, a subtração do comando pelo valor da posição no eixo. Tá? Então está aqui o sinal de erro. Idealmente, né, a gente queria que esse erro fosse pequenininho, e a gente viu até no nosso projeto, se a gente for voltar lá, ó,
que... Ah, não, fechou a curva. Que o erro de rastreamento, né, sinalizava um erro de 0,7 miliradianos na frequência de meio hertz, ou seja, quase que nada. Tá? Tinha sido isso, esse sinal aqui, ó, em meio hertz, que está x igual a 0,3, em meio hertz, 0,7 miliradianos de erro. Tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, lá no sinal que saiu da simulação, tá um erro bem baixinho, menor. Deixa eu ver se eu consigo. Vou abrir de novo esse sinal. Alguma coisa em torno aqui de 1 miliradiano, né? 1 vezes 10 a menos 3, também na frequência de meio hertz. Tá? Então, o nosso projeto está ok. Né? O cliente admite no máximo 100 miliradianos de erro. Nós estamos com amplitude aqui em torno de 1,2 miliradianos. Né? Então, tá dentro. Tá? Nosso projeto de rastreamento de trajetória. Ok? Agora, então, a gente vai colocar a carga e ver se a gente mantém, né, o projeto com erros, né, dentro do que o cliente admite, mesmo com a carga aplicada no eixo. Caso as exigências do cliente não sejam satisfeitas, a gente vai refinar, né, os ganhos. Vou fazer mais uma rodada de refinamento de ganhos. Então aqui eu vou rodar. Agora, quando eu coloquei esse bloquinho igual a 1, eu estou pedindo para que o torque de carga que a gente projetou efetivamente apareça no eixo. Tá? Então o sistema não estará mais a vazio. Agora ele terá carga. Vou até registrar aqui no osciloscópiozinho o nível, né, os valores deste sinal de carga. Então está aqui o nosso sinal de torque de carga. Né? Observa que ele tem uma certa distorção harmônica, ele não é cossenoidal, né? Não é implementado, sintetizado com uma única cossenoide, tem outras cossenoides somadas, mas seguramente a cossenoide de maior amplitude aqui tem uma frequência de meio hertz, ele faz um ciclo a cada 2 segundos, né? Pode ver pelo período, ó. Ele sai aqui do valor zero, em torno de 1,1, vai no pico, no vale e volta ao zero em torno de 3,1, vai no pico e no vale, volta ao zero em torno de 5,1, vai no pico, no vale, volta ao zero em torno de 7,1. Ou seja, um ciclo a cada 2 segundos. Um período de 2 segundos. Ou uma frequência que é o inverso do período, 1 sobre 2, meio hertz de frequência. Tá? A amplitude dele, né, de aproximadamente aqui 50
Newton-metro. Então, essa carga nossa... inclusive, a gente começou a montar aqui a plataforma em Simulink para caracterizar a carga. A gente falou que seria uma boa estratégia caso a pessoa não tivesse a vontade em convoluir, né, o sinal de velocidade mecânica ou fazer algum processamento com elementos trigonométricos, né, com funções trigonométricas para caracterizar esse sinal de carga que é dado pelo quadrado da velocidade. Então a gente, ao invés de caracterizá-lo analiticamente, a gente caracterizou numericamente, né? E aí fechamos aqui, isso aí foi o início do projeto no Simulink, tinha sido isso, né? Tinha sido essa caracterização. Aí nós já incorporamos uma série de coisas no Simulink e, inclusive, dentre essas coisas, chegamos aqui a caracterizar a carga, né? Tá aqui, tem 50 Nm, com a frequência que a gente falou, algumas componentes harmônicas somadas, é natural, né? Você vai, porque a gente está elevando a velocidade mecânica ao quadrado, então você não vai ter, né? Se a velocidade mecânica for basicamente sem distorção harmônica, né? Tiver só meio hertz, só a componente meio hertz. Quando você eleva ela ao quadrado, você vai produzir um sinal que tem distorção. Tá? Você não vai ter só a componente de meio hertz, você vai ter outras componentes espectrais. Tá? Bom, então, vamos ver o que aconteceu com o erro, né? Que era o que a gente queria observar. Né? A gente viu que quando o eixo estava vazio, o erro era quase que zero, era de 1 miliradiano. Tá? Vamos ver agora. Né? Olha o tanto que o erro cresceu com a presença da carga. Tá? Inclusive, cresceu para patamares, né, ou a patamares inaceitáveis. Né? Observa que a amplitude, ele tem uma frequência, né, ele tem várias cossenoides somadas, mas a cossenoide de maior energia ou de maior amplitude tem uma frequência de meio Hz. Né? Faz um ciclo a cada 2 segundos, igual a gente viu nos outros sinais. Porém, a amplitude dela está aqui ó, em 0,3 radianos. Tá? Então, como apresentado nas premissas, né, o erro máximo era admissível pelo cliente era de 0,1 radianos. Vamos voltar nas premissas do projeto. Ó. Erro máximo de rastreamento nessa frequência de 0,1 radiano. Né? Então, o sistema nosso não atendeu. Né? Ele está com 0,3 radianos de erro. Tá? O que nós vamos ter que fazer, então? Colocar o sistema mais rígido, né? Ou seja, permitir ou inibir, né, falando melhor, né? Inibir a carga de provocar erros tão elevados. É o que nós faremos. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Né? Se a gente olhar aqui a característica de rigidez dinâmica, ela nos mostra qual que é o efeito da carga sobre o eixo mecânico. E nessa frequência de meio Hertz, que é a frequência que está mais perturbando ou promovendo erros no nosso sistema, tá? Nós temos o seguinte, ó, nós temos um sistema mecatrônico que demanda 98,66 newtonmetros de torque de carga para produzir um erro de 1 radiano. Então vamos anotar isso aqui, ó. No nosso atual sistema, nós precisamos, né, a meio Hertz. Essa análise vale na frequência. A análise não vale só na frequência de meio Hertz. Os valores aqui é que nós obtivemos na frequência de meio Hertz, tá? Então aqui, ó, a meio Hertz nós precisamos de um sinal de torque de carga de 98,66 newton-metro para produzir um erro de 1 radiano. Tá? O nosso sinal de torque de carga
tá aqui, ó, ele tem uma amplitude aproximada aqui de 48 newtonmetros. Está distorcido, mas é aproximadamente a amplitude da componente de meio Hz. Então, ele tem aqui 48 newtonmetros de carga. Então, qual que é o erro que ele provoca? Né? Então, é regra de 3. O erro que ele vai provocar vai ser aproximadamente 48 sobre 98,66. Calcular isso aqui. Ponto 48 radianos de erro. Tá? Aproximadamente. Ok? Só que o máximo admissível é de 1. Desculpa, de 0,1. Né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Né? Esse erro, né, ele é dado, né, pelo valor da rigidez dinâmica invertido, né? Vezes o próprio torque de carga. Então, como nós não temos o que fazer com o torque de carga, é o cliente que escolhe, nós vamos ter que mexer aqui, ó. Para reduzir o erro, então, nós vamos ter que reduzir o valor da função de transferência, né? Ou do inverso da rigidez dinâmica, tá? Para isso, então, nós vamos ter que subir os ganhos dos compensadores, tá? Se você quer reduzir o erro de 0,1 para 0,48, você está querendo reduzir, desculpa, é o contrário. Você quer reduzir de 0,48 para 0,1. Então, você quer reduzir o erro de 5 vezes. Né? O atual erro de 5 vezes. Então, você tem que reduzir essa função de transferência de 5 vezes. Ou aumentar a rigidez dinâmica, que é o inverso da função de transferência, de 5. Né? Aqui, ó, nessa frequência, ó, quem está dominando é o Ka e o Kia sobre S. Então, nós vamos aumentar digamos que aqui você pode aumentar ou um ou outro, tá? Vamos subir o Ka de 5 vezes, tá? Então, ele está com um valor de 98, mais ou menos 100, né? Vamos multiplicar por 5. E aí, para não perder a posição dos polos, igual o Gabriel estava perguntando no início da aula, nós vamos multiplicar os outros ganhos também por 5. Então, vezes 5, o BA vezes 5, e o Ka vezes 5. Né? Vamos ver, então, se agora a gente consegue rejeitar a carga com mais qualidade, ou seja, fazer com que ela produza erros menores. Tá? Então, rodamos aqui. A carga é a mesma, né? Lá em torno de 50, 48 newtonmetros de torque de carga, tá? Mais ou menos. Vamos voltar lá. E o erro de posição, aqui, caiu para dentro da faixa aceitável. Ó. Menor do que 0,1 radianos, que é o que a gente queria. Ok? Então, consolidamos valores para os compensadores que tanto atendem o rastreamento de trajetória como a rejeição de carga. Tá?
continua valendo um rastreamento de trajetória aqui, ó. O sinal de saída lá é o de entrada com o pequeno erro admissível. Tá? Ou seja, 1 radianos, mais ou menos, de amplitude na frequência de meio Hz. Beleza? Então, ao final do projeto, finalizando a aula também, né, os ganhos seriam, né, BA 5 vezes 3,14, 15,7, o KA 98,66 vezes 5, quer dizer, 100 vezes 5, basicamente 500, e o KIA igual a 5 vezes 310, mais ou menos, 309,96, 310, 1550. Tá? Então, esses seriam os valores dos compensadores que nos garantem rejeição de carga e rastreamento de trajetória. Ok? Amanhã nós vamos falar sobre robustez também, mas é um critério mais simples, inclusive nós já atendemos aqui, é só para a gente ter o conceito. O meu recado hoje, então, pessoal, era só esse. Eu queria abrir a palavra a vocês para considerações. Vocês têm alguma coisa a falar, perguntas? Beleza, então, Lucas. Então tá, pessoal, eu agradeço aí a presença. Queria desejar a vocês uma boa noite aí, um bom descanso. E amanhã a gente se vê de novo. Amanhã é a aula de 1 hora, começando às 19 horas. Beleza? Até lá então, boa noite para vocês. Boa noite, Léo. Até amanhã. Falou, Antônio, boa noite. Até amanhã.